A gente fez um vídeo rápido sobre introdução a visualizadores, que é um tremendo pecado também, porque a gente não sequer arranhou o potencial de visualizadores, tá? Mas é que a gente tem que ser mais conciso no que se refere à disciplina. E a gente colocou, de repente, de uma forma assim, meio muito jogada, né, o trabalho com o JMOL. O JMOL, depois você dá uma olhada naquele livro lá, você vai ver o JMOL tem algumas vantagens, além da gratuidade absoluta dele, é o fato de ele ser fácil de ser instalável, é o fato dele ter possibilidade de você utilizar suas imagens pela internet, é o fato de você ter uma quantidade de tutoriais imensos disponíveis, e outras tantas, tá bem? Mas a gente tem que explicar um pouquinho do que nós estamos falando, né? Quer dizer, quando você fala, por exemplo, de uma estrutura como essa, que nós vimos no vídeo anterior, tratasse de uma mioglobina, um pigmento respiratório de interação com o oxigênio aqui, o que na verdade o programa e os visualizadores moleculares como um todo, eles pegam como informação, tá certo? Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito, poderia usar o comando, vou só acelerar, vou vir aqui em File, vou vir em Save e vou pedir uma cópia, Save a Copy, tá? Lembrando que no vídeo anterior, você consegue pegar esse arquivo desse jeito aqui, diretamente no site chamado PDB. Mas a gente já dá algumas explicações. Aí eu vou lá e salvo, tá certo? Salvei ele lá. O que tem nesse arquivo? Eu procuro, essa aqui é a 4ª semana, né? Eu procuro esse arquivo por aqui, ó, um MBO, tá? E abro ele com um editor de notas, tá? Puxa, podia ter aqui, deixa eu ver se ele pega aqui rápido. Já devia estar pronto, desculpa. Só um momento aqui, ó. Eu abro ele aqui com tipo um bloco de notas. Olha só o que eu observo quando eu abro ele como um simples bloco de notas. Acho que não consigo ampliar esse aqui não. Acho que não consigo ampliar aqui não, mas tudo bem. Acho que dá para ver um pouco, né? Você vê que trata-se de um texto, veja a barra de rolagem aqui, esse texto é enorme, e esse texto ele contém fundamentalmente, a sua imensa maioria, a informação, né, a imensa maioria da informação, essas colunas de números, que basicamente compõem, deixa eu subir aqui onde ela inicia, que basicamente compõe, vamos ver se eu acerto, difícil, aqui ó, basicamente compõe, aqui ó, são colunas de 3 números, mais essas 3 colunas restantes aqui, que a gente comenta depois, dá uma olhada no livro que lá está falando a respeito, sobre bioquímica estrutural guiada por JMOL, um livro da biblioteca. Diz o seguinte, ó, um átomo, tá? Esse aqui é o primeiro átomo da estrutura da mioglobina, trata-se de um nitrogênio, pertence ao aminoácido, no caso o resíduo chamado valina, tá certo? Chamado valina. Outras informações rápidas aqui, e esses 3 números que são os números mágicos. O que representam esses 3 números? As coordenadas espaciais do átomo. Isso porque, se eu considerar que essa caneta aqui é um átomo, se eu colocar a distância dela para a minha mesa de trabalho, eu tenho uma coordenada x, mas que não estabelece propriamente, não fixa esse átomo no espaço tridimensional, porque eu posso girar em outras coordenadas. Se por outro lado eu pego essa caneta, fixo a coordenada para a minha mesa e fixo aqui na tela do computador diretamente, eu vou ter 2 coordenadas, vamos dizer, uma coordenada x para cá e uma y para cá. Então, eu estou preso, não posso descer e não posso ir para cá, mas eu posso vir para cá, né? Eu posso fazer isso aqui. Agora, se eu jogar uma terceira coordenada, que eu posso chamar de z, em que eu tenho a distância para a mesa, a distância para a tela e a distância, por exemplo, para outra parede para cá, aí eu consigo fixar esse átomo no espaço. Esses átomos eles são renderizados a partir da observação do seu posicionamento das coordenadas x, y, z, que são esses obtidos aqui, tá?
que são verificados através vamos dizer, da decodificação de algoritmos por transformadas de Fourier, inclusive, de processos cristalográficos. Você pega uma proteína, monta um cristal dela, coloca num cristalógrafo, sai um resultado, interpreta-se computacionalmente esse resultado com essas coordenadas. E é isso que ricamente ilustra-se no PDB. Vou já aqui PDB. PDB. Digitar um outro aqui, ó, PDB-SUM também, que é muito famoso. Ó. SUM é de summary, que são de sumário das estruturas. É um outro link, inclusive, mais ágil para você buscar informação. Não mais ágil de velocidade, porque isso depende da tua internet. No caso, a minha aqui não está muito boa. Mais ágil no sentido de você buscar informação do PDB. Tá certo? Então você coloca um código aqui qualquer e observa uma série de informações. Então, esses arquivos que são gerados permitem, portanto, eu renderizar a estrutura desse jeito. E as demais informações que são contidas, não apenas nessa estrutura, nas coordenadas tridimensionais, elas são variadas. Por exemplo, quando eu abri aqui o programa, ele me disse aqui em cima, ó, trata-se de uma molécula que foi depositada em agosto de 1981. Ela tem esse código de 4 letras do PDB, Protein Data Book Heaven. Ela trata-se dessa informação aqui com a resolução, né? Isso tudo fica no cabeçalho do bloco de notas. Aqui, ó, mesma coisa, tá vendo? Ó, cabeçalho do bloco de notas, ó, a mesma informação, certo? E quando você dá comandos para buscar outras informações ou você valida isso em outros programas, você consegue, observa em outros programas, você consegue outras observações, tá? Os autores, o artigo que pode ter sido publicado, uma série de descrições metodológicas envolvidas para a obtenção, se existe ou não existe moléculas chamadas heteroátomos, que são moléculas que não fazem parte da estrutura da proteína. Por quê? Porque muitas vezes esses materiais depositados no PDB, eles possuem ligantes. Tá? Então eu coloco somente PDB aqui, só fazendo brincadeira. Você pode inclusive colocar aqui, ó, por exemplo, você coloca aqui ligand. Só vou colocar isso aqui, ó, ligand. Ó, você já tem, aliás, fui errado. Eu não devia ter colocado nenhum ligand, mas devia ter colocado alguma proteína. Vou colocar uma proteína qualquer, por exemplo, mioglobina. Então a gente coloca lá mioglobina, aparece a mioglobina, mas de repente pode aparecer aqui a mioglobina ligada a alguma coisa, tá? Então aparece várias situações que você pode recuperar a partir do site do PDB, em que você tem complexação com ligantes. Bom, enfim, acho que não ficou tão claro assim que eu não consegui recuperar os sites corretamente. Aqui minha mioglobina, tá vendo? Certo? Então é isso que o visualizador vai fazer. E o JMOL é um deles, tá? Que faz isso. Então ele renderiza essa série de informações. Como a gente está trabalhando com estrutura de proteína, nos interessa algumas informações prévias sobre a estrutura de proteínas, né? Como, por exemplo, a estrutura de proteína, quando a gente fala de estrutura de proteína, deixa eu inverter aqui a ferramenta de trabalho, a gente está falando, colocar aqui, vamos ver se ele está aqui em cima, está aqui em cima. Então a gente coloca basicamente estrutura de proteínas, ó. Estrutura de proteínas, tá certo? Essas proteínas, elas são colocadas de uma forma muito complicada, né? Quando você visualiza originalmente aquela mioglobina, pode ser até outra, vamos pegar outra, vamos puxar uma que já está tentando lembrar de uma aqui assim, mas poderia puxar uma que esteja salvada aqui. Bom, tudo bem. Acho que é 5-CIT, acho que é essa daqui, ó, 5-CIT. Vamos ver se vai puxar. Se não puxar nada, é porque não achou nada mesmo, sabe? Mas quando não puxa nada, dá erro. Ó, as proteínas são baixadas assim, quer dizer, isso aqui é uma representação que você olha e fala assim, Deus santo, do que se trata isso aqui, né? Inclusive aqui que aparece quando eu digitei wireframe é arame, né? Isso parece um emaranhado, uma coisa meio esquisita. Na verdade, isso aqui é uma representação de bolas e varetas, né? Eu amplio aqui com o botão Ctrl e o mouse, botão no meio do mouse, por exemplo, aquele botão de rolagem do mouse, e eu tenho a representação de bolas e de varetas também.
Bom, nos idos da década de 1936-40, o problema era o mesmo. Quer dizer, quando você obtinha um material cristalográfico, mas você tinha dificuldade de entender tridimensionalmente o que isso poderia representar. Bom, com isso, ao longo dos anos, vou abreviar a história, surgiu-se algo chamado de conhecimento da estrutura de proteínas, que diz respeito à hierarquia estrutural. A hierarquia estrutural, na realidade, é uma interpretação didática da estrutura de proteínas. Porque proteína é proteína. Se olhar para ela e der um nome A, um nome B, um nome C, qualquer parte da estrutura, ela é ela. Né? Nessa hierarquia estrutural, também chamado de sequência, tá? Os autores, por bem, colocaram uma sequência dividida macro, por assim dizer, em estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. Tá? Esse é o basicão do basicão. E nesse sentido, essas sequências, ou a hierarquia estrutural, ela tem diferenças. Quando você olha uma estrutura como essa, você não percebe essas diferenças de forma muito clara. Tá? Mas, resumidamente, como toda proteína é formada de um elenco de aminoácidos, no caso de resíduos, dando esse comando show sequence aqui, ó, eu mostro, além de um monte de moléculas de água, que são esses HO, 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 eu mostro a sequência de aminoácidos, ou de resíduos, melhor dizendo, de aminoácidos nessa cadeia. Você pode ver que aqui está escrito cadeia modelo 1, cadeia R, né? E só aparece essa cadeia, então tem uma cadeia apenas, certo? Então eu posso dizer, por exemplo, olha só, se eu der uma outra representação chamada de trace, dou o comando only é um comando para você dar a representação só daquele tipo. Eu tenho isso aqui, tá bem? Veja só, eu tenho somente uma representação de traço, da minha mioglobina. Isso aqui é a sequência primária, onde você começa aqui, ó, num determinado resíduo, ó, começou aqui na glicina, que é o primeiro resíduo, e vai até o último aqui esse outro ponto aqui, se eu clicar. Cliquei, ó, resíduo de 103. Se a gente observar a sequência, ele vai começar então aqui na glicina 1, esse AC deve ser um ácido acético, um acetato. Glicina 1, até o último resíduo aqui, 103 serina, tá vendo? E depois vem o outro grupo, que é o grupo M, que a gente já tinha colocado lá no outro vídeo, um monte de moléculas de água. Então, a isso dá-se o nome de sequência primária, ou seja, é a sequência, trata-se da sequência, vou abreviar, de aminoácidos, tá? Sequência de resíduos de aminoácidos da estrutura. A gente fala resíduos de aminoácidos não porque é um resto, sim porque quando você tem um aminoácido, e esse aminoácido ele se combina com outro aminoácido, vocês podem ver isso também a gente vai ver, mas tudo bem, tá bom? Vocês podem ver isso no livro também. Ele forma aqui, na verdade, uma estrutura com ligação covalente, uma ligação amida, mas nesse processo você perde uma molécula de água. Então, originalmente, quando você faz a ligação, forma um dipeptídeo, né? Forma dois aminoácidos ali ligados. Como você perde uma molécula de água, originalmente você perdeu átomos e, portanto, você não pode dar nome de aminoácido aos constituintes que fizeram essa ligação. Eles são alguma coisa residual desses aminoácidos, é por isso que a gente chama de resíduo de aminoácido. Né? Haja visto que uma simples molécula de oxigênio de água contém uma massa molecular de 18. Né? Então, são 18 que é o material que é perdido. A sequência secundária, terciária e quaternária são formas também de você observar. Eu sempre insisto, dá uma olhada no livro lá que é bem mais completo. Formas de você observar melhor e poder estudar e poder, inclusive, interferir principalmente em processos diagnósticos, biotecnológicos, desenvolvimento de novos medicamentos, desenvolvimento de proteínas engenheiradas, domínios precisos de interação, como é o caso, por exemplo, que a gente deve vir discutir em cima do Covid-19, onde você tem regiões específicas em que se deseja observar um determinado fenômeno acontecendo, e entre essas a sequência secundária, que fica bem representada quando eu coloco o seguinte comando aqui, cartoon, tá?
cartoon only. Sempre lembrando que esses comandos, muitos, não todos, podem ser acessados por aqui. Por exemplo, se eu dou o cartoon only por aqui, certo? Eu colocaria, tá difícil enxergar isso aqui. Eu colocaria civil, eu colocaria style, esquema, aqui ó, esquema, cartoon, tá vendo? Style, esquema, cartoon. Se eu der esse comando aqui, vai ser o mesmo comando que se eu escrevesse ali, ó. Se eu der um enter aqui, não muda nada, tá? Então tem muita coisa que você consegue fazer só pelo mouse, sem necessariamente saber o comando. Quando você olha uma estrutura dessa natureza aqui, você vê basicamente um conjunto de hélices, né? Parecem hélices aqui, e uma série de estruturas em branco aqui. Pois bem, você está diante das chamadas estruturas secundárias. Essas estruturas secundárias aqui são chamadas de hélice. Se eu pegar uma outra proteína, inclusive essa proteína que nós pegamos não é mais a mioglobina, era quer ver? Ou era mioglobina? Essa aqui era a mioglobina? Acho que era a mioglobina. Não, eu acho que essa aqui não é a mioglobina, não. Perdão, acho que essa aqui não é a mioglobina. Aqui, ó, tá aqui, ó. É uma proteína que também possui o grupo M, só que é uma proteína de transporte, um citocromo, particularmente citocromo C, que está presente no que você já deve ter ouvido falar alguma vez de cadeia respiratória, certo? Citocromo C. Ela, inclusive, é parecida, né, com a estrutura da mioglobina, e não à toa, mas eu posso pegar outras proteínas. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, posso pegar essa daqui, ó. Aí já aparece uma estrutura aqui em amarelo, é uma outro tipo de estrutura secundária, tá bem? Então, eu vos convido a dar uma olhadinha no livro lá para você ter essas estruturas secundárias. Mas a estrutura secundária é uma questão do vídeo, isso é um pouco curto, mas vamos mandar outros vídeos também. Essa estrutura secundária diz respeito a unidades que são repetitivas, tá? Unidades que são repetitivas entre diversas proteínas. E essas unidades repetitivas são hélices, tem várias delas, voltas e dobramentos. Ok? E dobramentos também são chamados de folhas. Tá? Então você tem vários tipos de hélices, vários tipos de voltas, vários tipos de folhas. Então exemplos, por exemplo, de hélice, fundamental, essas que estão aparecendo em vermelhinho, alfa-hélices. Tá? Exemplos de voltas do tipo beta. Exemplo de folhas ou dobramentos são chamadas folhas beta e outras estruturas similares. O que se chama de estrutura terciária, se eu colocar aqui duas representações, você vai saber do que se trata. 3D é a representação tridimensional da proteína, qual seja, isso aqui é a representação tridimensional da proteína, desde que essa proteína tem apenas uma cadeia polipeptídica. Então, se eu dou, por exemplo, trace only aqui, ó, tá? Eu mantive essa representação das estruturas secundárias, as chamadas folhas ou dobramentos em amarelo, hélices em vermelho, e algumas voltas, provavelmente não todas aqui, estão representadas em branco. Se eu quisesse ter a estrutura normal, aí eu vou deixar para um outro vídeo. Eu dou um outro comando aqui. Então eu vejo que aparentemente parece que só tem uma cadeia aqui, né? Aparentemente eu só tenho uma cadeia aqui. Como que eu vejo isso melhor? Quando eu dou o comando de sequência, porque quando eu dou o comando de sequência, show sequence, vai mostrar quantas cadeias que tem, ele só mostrou uma cadeia. Outro comando que eu posso dar aqui é show structure. Então, show structure aqui está me mostrando hélices e folhas, sheet quer dizer folha, certo? Aqui está me colocando essas estruturas. Se eu dou, por exemplo, um outro comando chamado show information, ele não me dá nada. Aqui não dou, é um outro comando. Agora, agora eu perdi qual que é o comando certinho, tá certo? Mas vamos manter em show sequence mesmo. Show groups também me permite. Show groups ele me dá uma informação sobre quais são os grupos presentes na estrutura. Então você vê que você tem, além dos aminoácidos, você tem água, e tem o grupo M, né, que é aquele grupo que liga ao ferro. Tem alguma outra estrutura diferente aqui, M3L, pode ser alguma coisa que se liga, e um sulfato, que é algo que se liga. Então é interessante que você, dando os comandos apropriados, você consegue investigar melhor. Então essa proteína aqui,
é uma proteína que a gente sabe que ela tem apenas uma cadeia polipeptídica, então ela tem uma estrutura terciária somente. Mas eu posso tentar buscar uma outra proteína, tá? Eu posso tentar buscar aqui uma outra proteína, deixa eu ir direto aqui onde eu tenho, errei, desculpa, não é aqui em aula não. Vamos direto aqui em que eu tenho estruturas de proteínas, e vou pegar aqui uma outra proteína, deixa eu pegar uma outra proteína aqui, como essa daqui, ó. Tá? Perdão, essa aqui. Ali, ó, um monte de hélices, né? Você pode ver que está tudo em vermelho, um monte de hélices. E se eu der, por exemplo, agora show sequence, show sequence, eu tenho, olha só, olha quanta informação eu tenho. Eu tenho nessa sequência, nossa, um monte aqui, né? Eu tenho cadeia A, cadeia B, cadeia C, cadeia D. E depois ele repete uma informação aqui. Se eu tenho cadeia A, cadeia B, cadeia C, eu tenho 4 cadeias. Então, a lógica aqui é que você está diante de uma estrutura quaternária, não por ter 4 cadeias, mas por ser uma estrutura que possui mais de uma cadeia polipeptídica. Tá? Mais de uma cadeia polipeptídica. Resumidamente. Então, essa seria a estrutura quaternária. Vou encerrar o vídeo por agora, sei que isso aqui está muito superficial, para passar para vocês outros vídeos que vão entrar um pouco melhor nas estruturas secundárias, nos meandros que existem entre as estruturas secundárias e as terciárias, que você tem uma outra hierarquia estrutural, a estrutura quaternária um pouco mais, e a quinquenária, que eu nem mencionei aqui, que pouco participa dos livros de graduação. Tá bem? Muito bem. Mais.